Então não adianta a gente dizer equilíbrio fiscal, quando nada mais a gente está dizendo que a gente está equalizando as contas. Eu estou querendo gastar menos, ser eficiente para aplicar esse recurso em outro lugar onde meu município tem maior necessidade. Quando a gente entra num governo, o primeiro momento que a gente entra, em geral, grande parte dos municípios não tiveram um processo de transição organizado, então você entra sem saber de fato o que você vai encontrar. E o que é equilíbrio fiscal? A palavra que está bastante em moda, mas equilíbrio fiscal nada mais é de como é que eu equalizo as minhas contas. Qual é a minha receita planejada para os próximos meses, para o próximo ano e para os próximos 4 anos? É óbvio que, dado um processo de crise, as receitas dos municípios hoje estão planejando os repasses, eles vêm de uma maneira diferente, mas você precisa planejar e você precisa controlar seus gastos. E mais do que controlar seus gastos, o ideal é que eu consiga ter a minha receita superior aos meus gastos. Então, quando a gente está falando de equilíbrio fiscal, nada mais é que o equilíbrio das contas, receita e despesa. E despesa é onde a gente tem o maior controle. Por quê? A despesa está dentro da nossa casa, está dentro do município. Então eu tenho lá um conjunto de despesas. Se você for pegar provavelmente os 10 maiores contratos, eles vão representar provavelmente 80% da sua despesa. Então o que o município precisa fazer no primeiro momento? Avaliar todas essas despesas. E avaliar a despesa é avaliar preço e consumo. Preço, como é que foi o processo licitatório, se aquele processo licitatório, o preço hoje ele está adequado, as práticas de mercado. Hoje existem sites que você pode consultar que estão dizendo quais são os melhores preços praticados na sua região e no país. E logo após você analisar preço, você precisa analisar consumo. E esse é o grande gargalo, a grande ineficiência que existe hoje dentro dos municípios e que em geral a gente não avalia. Então, em geral, quando você começa a analisar consumo, e aqui uma pausa, quando a gente está falando de equilíbrio fiscal, a gente está falando de eficiência, e eficiência significa continuar atendendo o município sem abrir mão de qualidade. Aqui a gente não está falando de reduzir por reduzir, a gente está falando de avaliar como é que é o consumo, como é que é o seu preço. Então, um exemplo, quando a gente está falando de merenda escolar, e esse em geral é um momento crítico, todo mundo acha que a gente vai falar de redução de merenda escolar, não, a gente está falando de eficiência, como é que é o consumo, se o consumo que está sendo adequado, se há desperdício. Analisar o consumo das despesas, e aí a gente pode falar de combustível, a gente pode falar de merenda escolar, a gente pode falar de medicamento, a gente pode falar até mesmo de exames, que existe uma ineficiência no consumo quando você vai analisar isso dentro do município. Também, quando a gente está falando de equilíbrio fiscal, também tem outro lado que é receita. E esse também é um aspecto fundamental e que, em geral, a gente sempre acha que não pode fazer nada. Então, quando você vai analisar as receitas que estão sob o controle da prefeitura, a gente está falando de ISS, ITBI e IPTU, vamos ficar só nessas três, que são as 3 maiores de arrecadação do município. Você tem capacidade, sim, de melhorar seu processo de arrecadação. Quando você olha o Brasil, hoje 35% dos municípios não tem nenhuma legislação eficaz de IPTU. Então você, de fato, está deixando de arrecadar melhor. Então, quando você também analisa a arrecadação de ISS, muitas vezes você vê que você é ineficaz na arrecadação de ISS. E muitas das vezes não é uma sonegação que a empresa que está instalada no seu município está fazendo, simplesmente ela está recolhendo errado. Então, quando você começa a analisar o seu processo de fiscalização, você começa a ver que você também tem maneiras eficientes de começar a arrecadar melhor. Então, o IPTU é um grande exemplo. Às vezes a gente vai em municípios que simplesmente eles não mandaram os boletos para as residências. Então, o município não recebeu o boleto, o município não pagou, então o município também não arrecada. E o que foi feito? Nada foi feito. Nem na dívida ativa foi inscrito. Então, na verdade, você tem uma receita que você deixou de recolher simplesmente por um processo mal feito e, de verdade, um processo de comunicação errado da prefeitura. A tecnologia hoje está a favor do município e poucos municípios utilizam bem esse processo de comunicação com o município.